Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, internautas que acompanham essa sessão via online, ao vivo, grupo da imprensa que se faz aqui presente também. Um meu muito boa tarde a todos. E antes de começar a minha fala, presidente, eu queria saber qual é o meu tempo. O senhor falou 8 minutos ou 16? 16 minutos. Obrigado. Muito bem. Então, senhor presidente, o que me traz aqui, eu quero já de antemão deixar bem claro, não estou aqui para travar nenhuma queda de braço com nenhum segmento, nem com ninguém, com nenhuma pessoa. Mas eu estou aqui para usar do meu direito de defender minha opinião, defender meus princípios e esclarecer uma matéria que nós tomamos conhecimento equivocada. E vou explicar por quê. Eu preferi anotar, que fica mais técnico a fala, que às vezes eu improviso, você acaba esquecendo algumas coisas. Eu gostaria de falar um pouco sobre uma matéria vinculada em um jornal de nossa cidade, que afirma que um voto de congratulação de minha autoria, eu teria ignorado a violência da miscigenação no Brasil. Quando procurado pela redação do referido jornal, eu estava no trânsito depois após numa reunião. Tive que me ausentar um pouco e, em breves palavras, prestei a minha fala via celular. E não me recordei de cabeça, no momento, na íntegra, dos vários documentos que assino, e sendo totalmente contra qualquer tipo de discriminação. Rechacei de plano a atitude da minha assessoria na elaboração da moção e afirmei com certeza, iria me retratar diante do conteúdo. Ocorre que, realmente indignado com a suposta má elaboração do documento, busquei a moção a fim de verificar o conteúdo e, lendo o documento com maior cuidado, verifiquei que, diferentemente do que alega a matéria do jornal, fizemos sim constar a violência na miscigenação, pois a simples leitura já confirma a citação da violência, quando afirmamos que mulheres indígenas uniam-se aos brancos espontaneamente ou oferecidas por líderes indígenas. Ora, é evidente, qualquer pessoa com entendimento médio vai entender a frase espontaneamente ou oferecida. Existe alguma coisa consensual em oferecer uma pessoa? Ou a pessoa oferecida por seu líder não está sendo violentada em sua vontade própria, em seu livre-arbítrio? Evidente que sim. Tanto que ainda fizemos constar no texto a expressão cunhadismo, que, segundo a definição da própria comunidade indígena, é um velho uso indígena de incorporar estranho à sua comunidade, e consistia em dar a uma moça índia como esposa aos estranhos, fonte, Geocities e terra brasileira, área indígena. Vale ainda frisar que a moção honrosa teve por objetivo homenagear a figura do caboclo e não discutir fatos históricos. Cada pessoa terá sua visão e interpretação particular. Por exemplo, o movimento que se manifestou de forma unilateral na matéria endossa a opinião de vários sociólogos contemporâneos, algum deles ligado à esquerda do movimento negro e de uma linha mais marxista e menos culturalista. Diz que a obra Casagrande e Senzala distorce a história, afirmando que a escravidão no Brasil teria sido suave e amena. A outra posição de sociólogos, que entende que a referida obra foi importantíssima e que o próprio Freire, ao contrário do discurso dos seus críticos, teria sim retratado a violência da escravidão. É uma questão crítica, opinião pessoal. Todavia, por outro lado,
O movimento quis fazer crer que foi um absurdo fazermos referência aos casamentos espontâneos entre as índias e os portugueses, afirmando que a miscigenação no Brasil foi feita por meios violentos, onde as mulheres indígenas e africanas foram estrupadas pelos colonizadores portugueses, gerando assim ao país nova cria de filhos de escravos bastardos. Ora, isso sim é uma agressão a todos os afrodescendentes ou descendentes de indígenas, já que se afirma que todos são cria de escravos e bastardos. Quero aqui rechaçar esse discurso de ódio totalmente desrespeitoso, pois nenhum filho, nenhuma criança é uma cria como se um animal fosse, e que o termo bastardo utilizado pejorativamente para as crianças nascidas fora de um casamento foi totalmente abolido de nossa legislação por ser discriminatório. Um movimento social jamais deveria usar termos em um discurso tão desonroso. Prosseguindo, não se pode afirmar que todos os filhos que nasceram da miscigenação de escravos de índios com portugueses são fruto de uma violência e de estupros. É evidente que muitos de nós descendemos de relacionamentos mestiços que foram fruto de amor. Lembro-me agora da bela estátua de uma índia na praia de Iracema, no Ceará, inspirada na obra de José de Alencar, que trata do fictício romance entre a índia Iracema e o português Martim Soares. Dizem que a lenda que a história de amor foi inspirada em fatos reais e é tão querida pelo povo cearense que, além dessa estátua, construíram tantas outras pela cidade para homenagear a mãe daquele que teria sido, de acordo com a lenda, o primeiro brasileiro. Seria então essa estátua homenagem ao estupro? Deveria ela e todas as outras serem retiradas dessa cidade por recordar e fazerem menção a esse terrível ato? Todo o povo cearense está apoiando então o estupro e sendo machista ao recordar a sua origem. Com certeza não. Por fim, se nota que essa matéria no jornal, totalmente desvirtuada e mentirosa, prestou-se tão somente um desserviço de fomentar do discurso de ódio e segregação entre brancos e negros, homens e mulheres, etc. De forma nenhuma eu teria um discurso machista. Ontem mesmo participei de uma reunião com o vereador Zé do Bloco, com o movimento de mulheres, para tratar de assuntos relacionados aos interesses próprios. Vale frisar que nessa oportunidade eu lhes informei sobre a lei de minha autoria, que é a primeira lei do Brasil que busca orientar e informar sobre violência obstétrica. Esse projeto visa proteger uma de cada 4 mulheres que sofrem desse tipo de violência. É uma lei tão importante que foi encaminhada para as instâncias legislativas superiores para que se criminalize essa violência contra a mulher. Na ocasião, fui até homenageado pelo grupo de parteiras Lamare por essa brilhante iniciativa. É uma pena que, mesmo diante da importância dessa lei e minhas insistentes cobranças, o Poder Executivo ainda não tomou nenhuma providência em quase 5 anos para colocá-la em prática. Eu me pergunto, esse tipo de projeto é de uma autoridade machista? Claro que não. Meu mandato também tem sido por foco proteger as mulheres e eu não me atenho ao discurso e faço acontecer. Caros senhores, caras senhoras, é de direito de cada cidadão expressar sua opinião, manter seus princípios. E quando se procura enaltecer o trabalho em si, certamente você não vai encontrar falhas. Embora haja falhas em todo segmento, todo ser humano está sujeito a falhas. Mas quando se procura maldade, você vai encontrar pelo em ovo. Eu não sei se é possível isso, mas é o que percebe aqui. Procurando se encontrar pelo em ovo. Eu acho a pessoa que encontrar pelo em ovo, o final dela pode ser um hospício ou um manicômio. Porque eu nunca vi.
Eu nunca vi. Então, senhor presidente, eu fiz então esse relato e até um certo desabafo por causa dessa matéria. Olha o texto, olha o título dela. Voto de congratulação ignora a violência da miscigenação. Eu não fui procurado para se colocar esse título, se esse título batia com o texto do nosso simples moção de apoio ao Dia do Caboclo, que nem destaque foi pedido, ficou nos anais da casa. Então percebe que a grupo de plantão que procura então nos anais da casa algum erro, alguma coincidência ou algum dispare para se usar como oportunismo, para agredir, para atacar, para distorcer. Mas a população, ela sabe muito bem que a árvore se conhece pelo fruto. E como pastor, como agora parlamentar, eu tenho procurado preservar frutos bons. Tenho falhas e tenho erros, mas não concordo com violência, não concordo com discriminação. Haja visto que está aqui presente o meu amigo que defende o movimento do PRB e mixação de raças e afro-brasileiro. Porque o partido ao qual pertencemos não adota de violência e nem discriminação nenhuma. E quero então aproveitar e deixar aqui, senhor presidente, uma fala que eu notei aqui. Queria que se prestasse atenção e guardasse isso. Deus não precisa que alguém fale bem de algum servo dele. Deus não precisa que alguém fale bem de algum servo dele. Mas o mal precisa para poder ter argumento lá na frente e vir cobrar a fatura. Pense bem. Boa tarde.